Vou ser breve, tá bom, irmãos? Não vou ser cansativo, vou tentar ser o mais rápido e objetivo possível. Mas que você abra o seu coração, que você possa entender o porquê você faz o que faz. Você precisa entender isso, você precisa ser muito sincero com você mesmo. Por que você faz o que faz? Quando eu digo, por que você vem aqui? Qual é a sua grande motivação ao estar neste lugar hoje? Ou sempre, todos os domingos? Você que ama Jesus, que realmente reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer para mexer com o seu emocional. Não. Estou querendo dizer algo que é pura verdade quando nós vemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode sublinhar essa palavra mundo e colocar o seu nome lá. Porque Deus amou tanto a Juliana, porque Deus amou tanto a Márcia, porque Deus amou tanto o Mateus, que Deus enviou o seu único filho para morrer em meu lugar e no seu lugar. Isso deve fazer toda a diferença para nós, irmãos. Isso deve mudar a minha perspectiva de viver. Isso deve mudar a minha perspectiva de olhar para mim mesmo. Que você olhe para você mesmo como a belíssima criação de Deus. Deus te fez maravilhosamente lindo, linda. Deus te ama tanto. Eu quero dizer isso para você logo aqui de início da mensagem. Deus ama tanto você que você possa entender isso, esse grau de amor tão poderoso de Deus para com a sua vida. E Ele te chama todos os dias para um relacionamento pessoal. Ele quer todos os dias falar com você. Ele quer todos os dias mostrar para você as belezas dos projetos dele para a sua vida. E às vezes, irmãos, a gente nos distraímos muito. Às vezes a gente é pego, tão distraído, que a gente se esquece das fontes da vida, que é Deus. Às vezes a gente se pega distraído com coisas tão fúteis que a vida dá. Não que sejam pecados, mas as distrações muitas vezes nos tiram do foco principal, que é Deus. Eu imagino que muitas vezes ele chega durante o dia e ele fica ali querendo falar com você, querendo mostrar para você, porque o relacionamento se constrói não de um dia para o outro. Você concorda comigo? O relacionamento se constrói com o tempo, né? Você não se casa com alguém que conheceu pela primeira vez. Vamos nos casar hoje, acabei de conhecer você. Não, você vai conhecendo a pessoa, você vai se relacionando, você vai encontrar pontos positivos, pontos negativos e tudo mais, porque ninguém é perfeito. Mas um relacionamento forte, ele se constrói com o tempo. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus fala assim: filho, eu quero me relacionar com você todos os dias. Mas aí você pode pensar: mas eu fico orando, mas eu não ouço nada, não escuto nada. Ok, mas esse é só o início. Você vai ver que com o tempo desse relacionamento, dessa busca de relacionamento com o seu coração, você vai perceber a presença dele junto com você. Você vai começar a estar sensível a ouvir a voz dele. Você vai começar a sentir as impressões, muitas vezes, que ele dá no nosso coração, as direções que ele dá, e você sabe absolutamente que é ele falando. Você não tem dúvidas por causa do relacionamento. Se você que é casado, né, se eu tirar o meu óculos, olha que eu sou bem cegueta, se eu tirar o meu óculos e eu ver a minha esposa de longe, eu vou reconhecê-la talvez não pelas formas, porque meus olhos vão embaçar tudo, mas eu vou reconhecer pelo jeito de andar. Eu sei que ela anda com o pezinho esquerdo um pouquinho mais para dentro. Eu sei todos os detalhes do andar dela, o jeito de falar, o gesto. Por quê? Relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos entender e reconhecer Deus em tudo na nossa vida e buscar esse relacionamento diário. Isso fará toda a diferença em nossa vida, amado. Que você busque esse relacionamento. A palavra, eu quis dizer isso como uma introdução, porque nós vamos falar
hoje aqui sobre os desafios da igreja, lá em Atos 4. Eu vou usar a versão NVT, tá bom? Não sei se vai passar ou não. Os desafios da igreja em tempos modernos. E eu vou usar como referência a igreja de Atos. Lembre-se que a igreja de Atos, ela não é um padrão que eu tenho que imitar. Ela é apenas uma referência, uma inspiração. Ok? Lembre-se que no capítulo 2, a qual a gente já viu sobre a descida do Espírito Santo, ali começa o Novo Testamento, ali começa a igreja. E o que Deus espera é que a igreja seja cheia. Cheia do que, irmão? Você sabe dizer? Cheia do? Olha só, é isso aí. Cheia do Espírito Santo. É desejo de Deus que eu e vocês, sabe que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma sensação boa. O Espírito Santo é a presença de Deus vivendo dentro de você. Você precisa ter essa convicção. Eu quero que você apenas pense, porque não adianta eu falar o que eu vou falar se você não tiver essas certezas. Você tem certeza absoluta de que o Espírito Santo vive em você? Você precisa ter essa certeza. E isso acontece pelo seu arrependimento dos seus pecados, de um arrependimento profundo, de você crer e falar: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Eu reconheço os meus pecados e eu abro o meu coração para que o Senhor reine em meu coração. E a partir de agora, o Senhor seja o meu Senhor. Quando você reconhece isso, você passa agora a ser filho de Deus, e o Espírito Santo passa a habitar em você. Agora quem governa a sua vida não é mais você, é Senhor Jesus. Imagine, cria uma figura mental aí agora. Imagine que no seu coração tem um trono, ok? Imagine na sua figura mental um trono bem no meio do seu coração. Antes de viver para Jesus, quem estava nesse trono é você mesmo, guiado pelos seus desejos, pelas suas vontades. É você mesmo. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo assim: eu não quero mais viver nesse trono, não quero mais ficar sentado nele. Eu convido Jesus a ficar agora bem no centro desse trono, e ele passa agora a governar. Lá em Ezequiel, conta-se uma visão que o profeta Ezequiel teve, de que um anjo revela para ele um grande mar, e fala para o profeta assim: Ezequiel, entre nas águas. Aí ele entra, eu já falei sobre isso e vou repetir. Ele entra no rio, vamos dizer assim, e a água fica até a canela, até o tornozelo. E eu te pergunto, se você for na praia, e se você entrar na praia com água até o seu tornozelo, você consegue, se eu falar, vai para a direita, você consegue ir? Você vai. Você vai para a direita e você vai para a esquerda. Você ainda consegue ter controle sobre você mesmo, ok? Mas se você andar mais fundo e for com a água até o seu joelho, e se você querer ir para a esquerda, você ainda consegue ir? Sim ou não? Consegue, ok? E se você entrar um pouco mais fundo, com a água até a sua cintura, você consegue ainda ir? Se você quer, não, eu quero agora ir para a esquerda, você consegue tomar essa decisão? E ir? Consegue. E se a água estiver até o seu pescoço? Fica um pouco mais difícil, mas ainda consegue. Mas aí o profeta, o anjo revela para ele que chega num ponto que a água passa. Não sei se você já foi numa praia e tomou o famoso caixote, já tomou? Quando você toma o caixote, você fica rodando assim, sem chão. Dá um desespero, sabe por quê? Porque você perde o controle. E é isso que acontece com o cristão. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você perde o controle de sua vida e entrega nas mãos de quem? Do Senhor. Não é mais você que manda, é Ele. Como é que você avalia se o Espírito Santo está vivendo em você? Quem está dominando e controlando a sua vida? É você mesmo ou é Jesus? A resposta vai definir se você é cristão ou não. E se você entender que não, Jesus não está me controlando ainda, então hoje é dia de você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, entra na minha vida. Que o Teu Espírito Santo faça toda a transformação que eu preciso, para que eu seja de fato um filho seu e uma filha sua. Entregue o controle da sua vida nas mãos dele. Lá em Salmos 37 já te diz, né? Entrega a tua vida, os teus projetos, os teus planos no caminho do Senhor, e o mais Ele fará.
Quais são os desafios da igreja? E agora falando para uma igreja cheia do Espírito Santo, olhando para a igreja de Atos como nosso modelo, como nossa inspiração. Eles tiveram N desafios, mas eu quero contextualizar para a IB aqui, Primeira Igreja Batista de Ibiá, aqui na cidade. Quais são os nossos desafios? Quais são as nossas dificuldades de pregar o Evangelho aqui? Tente pensar, se de repente você quiser responder, quais são para você os desafios que nós temos e quais são os desafios que possam nos impedir de pregar o Evangelho aqui na nossa cidade? Talvez você possa pensar, será que estamos passando por perseguição física? Estamos passando por perseguição física? Não, então não é a nossa realidade ainda. Estamos passando por algum tipo de perseguição ideológica, de ideias? Talvez bem pouquinho, bem pouquinho, mas nada que atrapalhe você de vir à igreja. Então, quais são os nossos desafios de pregar o Evangelho com ousadia e poder? Quais são? Você consegue pensar em algum? Quais são os nossos desafios? O pastor Luciano Subirá, conhece ele, o pastor Luciano Subirá? Ele estava contando uma experiência que ele estava conversando com um pastor de uma igreja de perseguição na China também, ou na Coreia do Norte. E esse pastor estava contando as experiências de que lá ele já foi preso mais de 30 vezes. Que ele tomou N chicotadas, pauladas e tudo mais, N perfurações pelo corpo, tudo por amor a Jesus. E aquilo mexeu muito com o pastor Luciano Subirá. Mas aí esse pastor, depois de 3 dias aqui no Brasil, conhecendo as igrejas brasileiras, esse pastor, ele falou para o pastor Luciano Subirá o seguinte: sabe, nós, é na China, agora eu lembrei, é na China mesmo. Lá na China, nós somos uma igreja que a perseguição física nos atrai para a presença de Deus. Um cristão chinês é desesperado pela presença de Deus. Mas eu percebi que a igreja brasileira, que vive uma bênção pela liberdade, ela tem um inimigo muito maior do que a perseguição física na China e na Coreia do Norte. E a grande inimigo que a igreja brasileira enfrenta são as distrações. A igreja brasileira tem tantas distrações, tantas coisas para fazer, que em vez de aproximar a igreja de Deus, afastam de Deus. Talvez esse seja o nosso maior desafio como igreja brasileira. Nós não passamos por perseguições e nem por físicas ou ideológicas, mas nossos maiores desafios é as distrações que nós temos, que muito mais nos afastam de Deus do que nos aproximam. E é quanto isso que nós devemos pensar. Como é que a igreja de Atos agiu e como é que ela respondeu? Nosso desafio não é esse de perseguição, mas se temos um desafio que são as distrações, as N coisas que temos, devemos então o quê? Nos canalizar e nos focalizar sempre, todos os dias, em Jesus, que é o nosso alvo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Não podemos nos distrair, porque esse inimigo, que é a distração, é uma arma utilizada por Satanás para afastar você da presença de Deus e deixar você anestesiado. Já viu? Quando você vai para uma cirurgia e o anestesista coloca lá uma anestesia, para quê? Para que você não sinta os cortes, né? Às vezes nós somos anestesiados e não conseguimos sentir a presença de Deus. Você está tão anestesiado com coisas desse nosso contexto brasileiro, com tantas opções, que você não tem mais sensações, você não consegue mais sentir a alegria de estar, por exemplo, na igreja, na casa do Senhor. Quando eu digo casa do Senhor, no sentido de igreja, você não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em ler a palavra. Perder esses prazeres, por quê? Porque muitas vezes nós estamos anestesiados com tantas coisas que a nossa liberdade nos oferece. Isso é uma arma de Satanás. É o nosso adversário que está tentando nos afastar de Deus. E eu quero alertar vocês. E eu também estou nesse barco. Eu tenho que lutar com isso todos os dias, todas as manhãs, antes de trabalhar. Nem falamos da escola bíblica dominical, agora há pouco antes de começar o culto. Que muita gente quer ver a glória de Deus. E é o que eu espero também.
Nós queremos ver a glória de Deus, queremos ver a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Eu quero, e quando isso acontece, milagres acontecem. Milagres sobrenaturais acontecem. Mas muitos querem ir para o Santo dos Santos, para a presença de Deus, mas não querem morrer no átrio. O que é átrio? É aquele lugar do tabernáculo onde os pecados são confessados, aonde as pessoas se derramam, se quebrantam, desesperados, dizendo: Senhor, eu te quero, eu quero a Ti, Senhor. O Senhor é mais importante para mim do que o ar que eu respiro. Eu quero poder viver mais intensamente para Ti. Não adianta querer entrar no Santo dos Santos e sem primeiro morrer no átrio, não adianta. E nós queremos ver uma igreja poderosa, nós veremos aqui em nome de Jesus, amém, amados? Amém. Veja, 3 pontos rapidinho, para a gente caminhar em uma sequência bem lógica. O primeiro ponto que eu quero abordar, como exemplo da igreja de Atos, os desafios da igreja de Atos. Vamos ver quais foram os desafios, eu já falei quais são os nossos. Segundo, qual é a reação que a igreja de Atos teve em meio aos desafios? Vamos ficar atentos, qual foi a reação deles? Porque deve ser a nossa também. Como eles reagiram aos desafios de uma perseguição? E terceiro, como eles viviam após essa perseguição e essa reação? Como é que era o estilo de vida desses cristãos em meio a essa perseguição? Vamos lá, eu vou ler o texto de Atos, capítulo 4. Vamos ser dinâmicos. Eu vou ler mesmo, tá bom? Um capítulo. Atos 4, de 1 a 22. É o primeiro ponto. Os desafios da igreja de Atos. Diz assim o texto, ó. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Olha só que lindo, irmãos. Começou com 3.000 e depois a igreja cresceu em meio à perseguição. Foi para 5. Versículo 5 agora. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam que os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há, olha só que lindo, irmãos, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há outro, somente em Jesus. E o texto continua: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, vejam que ser cheio do Espírito Santo, uma característica é essa coragem, ousadia. Vendo a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los
de que não falem nesse nome a ninguém mais. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los, nem provocar tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Somente até aqui, por enquanto. Veja o desafio, meus amados. Esse é o desafio da igreja. Lembre-se que no capítulo anterior havia um mendigo, um homem aleijado na porta do templo. Passa Pedro e João, e ao olhar ele pede esmola. E aí Pedro e João, que não tinha dinheiro mesmo, estava bem duro eles, eles falaram assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Criou um tumulto naquele lugar. Criou-se um alvoroço naquele lugar, porque não tinha como negar. Aquele homem estava ali há anos. Tantas pessoas que iam no templo, como os líderes, sabiam da situação dele. E de repente viu um homem pulando, andando e pulando, cheio de alegria. Ele estava aleijado e agora estava completamente curado. Essa é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que os sinais se revelam através de libertação, de curas e maravilhas, aonde pessoas são libertas de seus pecados e de suas prisões, aonde pessoas são livres de suas cadeias causadas por causa do pecado, aonde a cura e restauração é uma característica de uma igreja que anda no Espírito. E eu oro para que nós venhamos a viver assim também. Venhamos a viver uma igreja que vive no sobrenatural, que vive numa vida transbordante de amor, cheia do Espírito Santo. Irmãos, você deseja isso também? Uma igreja cheia do poder de Deus e transbordante do seu amor irá desestabilizar o natural para viver no sobrenatural. Vou repetir. Uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo e transbordante do amor, irá desestabilizar o natural e viver no sobrenatural. Precisamos, irmãos. Se você vai pregar na Índia, mas eu não acredito mais em dons espirituais, eu não acredito mais em milagres, isso cessou. Ok, então vai pregar na Índia, porque a única forma de você evangelizar o indiano é a manifestação de poder de Deus lá. Porque se você for pregar, eu venho aqui como cristão pregar no Deus que eu creio, que é Jesus de Nazaré. Ok, se junte a mais de 3 milhões de deuses que nós temos aqui, ele vai ser mais um. Mas qual é a diferença de Jesus a hora de apresentar o Evangelho para esses homens, que tem mais de 3 mil ou 3 milhões, sei lá, de deuses lá? Eles adoram ratos, adoram cavalos, adoram bois, adoram cobras, adoram tudo que você vê, eles adoram. Tem a deusa Shiva e a outra não sei aonde. Eles adoram um panteão de deuses. E se você chegar lá para apresentar ele, é mais um. Mas qual é a diferença? É o poder de Deus sendo manifesto. É o enfermo sendo curado. É a glória de Deus se manifestando. Aí eles vão olhar como esses líderes. Opa, calma aí, não tem como negar. Porque aquele homem estava aleijado e agora anda. Aquele era cego e agora vê. Não tem como negar o que Deus fez ali. E aí você apresenta: esse é o Deus a quem eu sirvo. Um Deus que não é mudo, um Deus que não é surdo, um Deus que não é cego, um Deus que é vivo para todo sempre, amém, amados? Um Deus que cura, que liberta. E para isso devemos clamar de todo o nosso coração, desejar ansiosamente, colocar no altar todos os nossos pecados, rasgar o nosso coração e mostrar todas as nossas limitações, pecado, e falar: Senhor, está aqui,
essa sujeira que eu carrego, mas eu quero ser limpo por Ti. Eu quero que o Senhor seja o Rei da minha vida. Quando isso acontece, o transbordar do Espírito, do amor, muda a realidade de uma igreja na cidade, irmãos. O que é viver no natural? Sabe o que é viver no natural? Quando eu falo aqui que uma igreja cheia do poder de Deus e do amor transbordante, ela sai do natural para viver no sobrenatural. O que é viver naturalmente? É uma igreja que pouco cresce, ou nada ou muito pouco, e não tem nenhum tipo de oposição, nenhuma oposição. Vamos pensar para a nossa igreja hoje? É só pensar, e você pense comigo, aí você vai entender muitas vezes o que o pastor tanto fala lá na frente sobre viver esse sobrenatural. É só você pensar, hoje, qual é a realidade nossa da IB? Estamos vivendo no natural ou no sobrenatural? Uma igreja que anda no natural é uma igreja que pouco cresce, e muito pouco, e não tem oposição nenhuma. Uma igreja que anda no sobrenatural, ela vai transbordar de amor e as pessoas vão se chegar aqui pelos milagres que acontecem, porque o milagre atrai e o amor mantém. Olha, vou repetir, os milagres atraem multidões e o amor mantém. É uma igreja transbordante do poder e do amor. Precisamos vivenciar isso, irmãos. Esse é o meu desespero como pastor aqui neste lugar. Não quero viver, digo para você, numa igreja que anda no natural, porque isso é contra a vontade de Deus. Precisamos ser uma igreja que anda no sobrenatural. Uma igreja que anda no sobrenatural é uma igreja que transborda ao ponto de ela encher. Veja, os homens estavam aqui, uma pregação de Pedro, 3.000, quando ele foi preso, mais 5. Uma igreja que vive esse transbordar, ela vai ter um crescimento numérico de homens e mulheres convertidos, cheios de Deus, mas também vai ter um crescimento de oposição. Irmãos, é logo a nossa igreja começar a transbordar nesses milagres e maravilhas e começar a chover gente aqui, pode ter certeza que Satanás vai enfurecidamente começar a oposição. Vai começar alguém a falar mal da igreja, vai alguém começar a fazer um monte de coisa contra a igreja. Uma igreja que anda no natural, vou repetir para você identificar como é que está a nossa realidade hoje. Você que é membro da igreja, como é que está a nossa realidade? E chore comigo quando você for orar. Entre comigo nessa batalha. Eu te chamo para a batalha. Não quero viver uma igreja no natural. Quero viver uma igreja no sobrenatural. E isso não é o papel de um só, é de uma igreja que anda junto. Amém, irmãos? Amém. Um desejo desesperado para ver isso acontecer. Sabe por quê? Porque enquanto uma igreja anda no natural, pessoas lá fora estão morrendo e indo para o inferno. Pessoas lá fora estão se drogando. Há uma comunidade grandíssima de ciganos aqui em nossa cidade. Precisamos alcançá-los. Quem irá pregar para esse grupo aqui? Quem irá se dispor a ir até eles comigo? Você se coloca e levanta a mão e fala assim, eis-me aqui? Você coloca? Aí, ó, posso contar com uma. Opa! Tem 2 já. É isso aí. Quem vai comigo lá? Enquanto uma igreja que anda no natural, ela vem, vou mostrar para você a realidade. Novamente, irmãos, isso aí é para você, ok? Pega isso para você, para nós. Deus quer nos levar. Eu estou dizendo isso, irmãos, não é para deixar você desconfortável. Na verdade, a palavra, quando quer tirar a gente da zona de conforto, ela é desconfortável mesmo. Mas que você receba isso de Deus para a sua vida, amém? Quer ver uma igreja que anda no natural? Uma igreja que anda no natural é uma igreja que, quando seus membros vêm para o culto, vem com uma mentalidade só de receber. Eu vou lá porque eu quero receber uma boa palavra. Eu vou lá porque eu quero receber e ouvir um bom louvor. Eu vou lá porque eu quero receber uma bênção de Deus na minha vida. A mentalidade de um membro de uma igreja natural é vir para o culto só para receber. A mentalidade de um crente que vive numa igreja sobrenatural, ela vai para a igreja querendo servir. Senhor, eu estou indo para lá e eu quero ouvir o seu chamado. Qual é o seu chamado? É para ir para onde? É para o cigano? Vou lá. É para ir lá pregar com os skatistas? Vou lá, né, Mateus? É para pregar com quem? Eu vou lá. O que eu tenho que fazer? Senhor, eu estou aqui, o que eu preciso fazer? Qual é o seu chamado para a minha vida? É uma igreja que vem
com a intenção de fazer algo e não vir somente para receber algo. Como é que nós estamos? Faça a avaliação junto comigo. Estamos no natural ou no sobrenatural? Mas eu vou ver em nome de Jesus. Eu sei disso. É por isso que a palavra está sendo pregada aqui toda a semana. Porque eu sei que Deus está incomodando você. Eu sei disso. E eu sei que logo iremos viver isso. Não só, eu digo, não é só para a nossa igreja. Eu oro, porque eu não tenho problema com placa denominacional. Eu oro para que todas as igrejas de Ibirá vivenciem isso. Para que todas as igrejas de Ibirá não andem no natural. Para que todas vivam o sobrenatural. E que a gente revolucione a cidade de Ibirá. E o beijo também. Com um encharcar do amor de Deus. Irmãos, Deus espera isso de nós. Se aqueles homens na China, na Coreia, estão capazes de entregar a vida deles por amor a Cristo, o que você precisa fazer morrer? Talvez aqui você não vá morrer fisicamente, mas você pode fazer morrer o seu tempo, que você muito gasta com você mesmo, e vai fazer morrer para auxiliar a vida de outra pessoa, visitando alguém, orando com alguém, ajudando alguém, pregando para alguém, cuidando de alguém. Essa foi os desafios da igreja de Atos, e é o nosso também. Eles, por meio de perseguição, eles mostravam o poder de Deus, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo e transbordante de um amor. E essa é a minha oração, e eu espero que seja a sua também. Que a nossa igreja seja poderosa no Espírito de Deus, que reconhece seus pecados e coloca sempre no altar. É uma vida reta, íntegra. E Deus abrirá os céus com certeza. E haverá cura neste lugar. Já tivemos alguns momentos de oração de cura, mas eu quero ver mais. Eu tenho orado, eu oro, né? Eu falo à minha esposa, não sou maluco não. Eu oro para que entre nesse lugar, entre todos os tipos de pessoa. Entre gente, sei lá, do nível mais baixo que tem, em nível social. Pessoas com problemas que eu peço a Deus, venha paralíticos, que venha. E vamos orar com fé. Desafiar, Senhor, estamos aqui, que haja cura neste lugar, que haja restauração neste lugar, para que as pessoas vejam que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor é poderoso para curar. Você sonha comigo desse jeito? Eu te chamo a sonhar assim. Eu te chamo a você se colocar nessa posição de batalha com esse coração. Qual foi a resposta agora então da igreja? Segundo ponto. Qual foi a resposta da igreja em meio a esses desafios que a igreja de Atos sofria com as perseguições? Eu vou ler agora do versículo 23 ao 31. 23 ao 31. Olha só qual é a resposta da igreja de Atos em meio aos desafios e qual deve ser a nossa também. Veja, assim que foram libertos, quem? Pedro e João, voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes louvaram juntos, repita comigo, juntos, levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Olha a oração desses homens e mulheres. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há, e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, e os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos o quê? Coragem para anunciar a tua palavra. Veja que a oração deles não é de fugir, de ir embora.
concede-nos, Senhor, força e coragem para anunciar a Tua palavra. Estende Tua mão com poder para curar. Olha a oração deles. Estende Tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por nome do Teu santo servo Jesus. Pois depois dessa oração, olha o que aconteceu, irmãos, olha o desejo deles e o que acontece depois. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos, o quê? Tremeu. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha qual foi a reação da igreja após os desafios de perseguição. O que eles fizeram? Oraram juntos. E orando juntos, clamavam juntos, dizendo: Senhor, dai-nos coragem e ousadia para continuar pregando o seu evangelho, mesmo em meio a acusações, mesmo em meio a ameaças de prisão e morte. E orando juntos, o texto diz que o lugar tremeu, e eles estavam ali reunidos, e novamente ficaram cheios do Espírito Santo. Os cristãos da igreja de Atos sabiam orar para que a mão de Deus operasse com um grande poder. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Orarmos juntos quando estamos aqui nas reuniões de oração. Que a gente sim ore por nossos desafios, sim, claro que você tem liberdade para orar, mas o nosso centro de oração deve ser esse: Senhor, dai-nos forças e coragem para juntos enfrentarmos o nosso desafio aqui de virá, que hoje não é perseguição física, não é ideológica, que a gente possa juntos, um ajudar o outro, a tomar conta do nosso dia a dia, de não deixar que as distrações da nossa vida nos tire do centro principal, que é da vontade de Deus, que é a presença dEle. Que a gente lute, orando junto e pedindo: Senhor, uma igreja que ora junto pedindo: Senhor, faça Teus milagres e maravilhas neste lugar. Como Joel disse, faça de novo, transborde de novo, faça algo novo aqui. E isso, uma igreja que caminha nesse coração, ela verá a glória de Deus, e eu espero isso acontecer aqui, em nome de Jesus. Veja, quando perguntaram o segredo do ministério, do extraordinário ministério de um pregador chamado Charles Spurgeon, não sei se você conhece esse homem, ele teve um ministério poderoso, não sozinho, claro, ninguém faz nada sozinho, junto com a igreja que ele era pastor. Mas aí perguntaram uma vez para ele assim: qual é o segredo do seu poderoso e extraordinário ministério, pastor Charles Spurgeon? E ele respondeu: porque eu tenho um povo, eu tenho uma igreja que ora por mim. Hoje se comemora o dia do pastor evangélico. Eu tenho nas minhas obrigações como pastor, e eu digo obrigações com amor, de orar nome por nome de cada um de vocês. E eu faço isso com muito carinho. Às vezes eu gasto, olho assim, às vezes eu olho, lembro de um, fico ali parado com um: Senhor, tem esse irmão, ele está tão fragilizado. Senhor, às vezes gasta tempo com um, com mais outro. Mas eu pergunto: vocês costumam orar por mim também? Eu espero que a igreja, quando for orar por vocês, que vocês também me coloquem em oração. Veja que o próprio Charles Spurgeon responde que o segredo, ele reconhece isso, que o grande segredo do ministério dele é falar assim: porque eu tenho um povo que ora por mim, eu tenho uma igreja que ora por mim. Santo Agostinho disse assim: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Olha só a frase de Agostinho: ore como se tudo dependesse de Deus. Tudo dependesse do quê? A salvação das pessoas. Então você vai orar desesperadamente como se tudo dependesse dele, mas ao mesmo tempo trabalhe como se tudo dependesse de você. A oração não é uma fuga das responsabilidades, é a nossa resposta à capacidade de Deus. Quem ora tem energia e força para servir as pessoas. Por último, para finalizar,
Como viviam os cristãos na igreja de Atos? E finaliza aqui o texto, a partir do versículo 32 até o 35, que diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam dono de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem ao que precisavam de ajuda. Somente até aí. Posso até continuar. E José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou dinheiro aos apóstolos. É claro que essa situação de entregar dinheiro não é a realidade nossa. Mas o que o texto está nos ensinando é o seguinte: veja lá no início, versículo 32. Todos creram e estavam unidos em coração e... Coração e... Estão acordados aí? Coração e mente. Coração e mente. Uma igreja unida em Jesus, com seus corações. Eu falo corações é o quê? Sentimentos, emoções, né? E mente, né? Nosso intelecto focado no mesmo objetivo, no mesmo alvo. Uma igreja unida em Jesus, com seus corações e mente, viverá o poder de Deus com alegria, amor e generosidade. Verá o crescimento exponencial de vidas libertas e salvas por Jesus, e um crescimento exponencial também de perseguição. Você quer viver isso? Eu quero viver. Se for para ser perseguido, eu quero. Eu quero. Mas eu quero ver também o sobrenatural de Deus. Eu quero. Atos 1:8, só para finalizar. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O transbordar do Espírito Santo em nós, ele vai nos encher de esperança, alegria e amor. É um transbordar, irmãos. E quando você anda no seu dia a dia, segunda-feira, terça, quarta, você andando com esse transbordar do Espírito Santo, você vai respingar esse transbordar de esperança nas pessoas. Uma vida cheia de esperança, de amor e de alegria no Senhor. Vamos orar? Pode ficar sentados mesmo, ok? Se você entendeu, e se você compreende tudo que foi falado, e se você ama a Jesus, e você deseja que a nossa igreja, a primeira igreja batista de Ibirá, não venha vivenciar o natural, mas o sobrenatural, que você ore assim. E eu te pergunto, o que você vai entregar agora nas mãos de Deus para que isso aconteça? O que você precisa fazer morrer para que isso aconteça? Não venha simplesmente a julgar, simplesmente por ver. Você precisa responder. Por que você faz o que faz? Por que você vem domingo aqui na igreja? Por que você sai da sua casa? Você poderia estar na televisão. Por que você sai da sua casa, se arruma, toma banho, né? Se arruma para vir para este lugar? Simplesmente para cumprir uma tabela religiosa semanal? Ah, então é melhor ficar em casa. Eu te convido, irmão, se você vem só para cumprir uma tabela religiosa, fica na tua casa. Se você vem preocupado, vem aqui, mas está preocupado com outras coisas, está logo querendo ir embora, fica em casa, vem não. Mas se você vem para buscar a Deus de verdade. Vem para fazer acontecer o sobrenatural aqui. E entregue sua vida a Jesus de verdade. E que Ele seja Senhor de verdade na sua vida. Senão será pura enganação. Que o Senhor da vida realmente transforme o seu coração e a sua forma de pensar. E que a igreja de Jesus aqui em Ibirá venha vivenciar, não só a nossa igreja, mas todas as igrejas de Ibirá,
e digo PEIS também, porque eu coloco o PEIS, venha revivenciar um avivamento poderoso que começará pela busca desesperada de homens e mulheres que vão buscar a Deus para ver esse sobrenatural acontecer. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e reconhecemos o Senhor como o Senhor da nossa vida e dessa igreja. Nós não estamos aqui para brincar e nem para fazer momentos de religiosos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, para te conhecer mais. Estamos aqui, Senhor, com uma missão. Nós estamos aqui, Senhor, como um exército. Aqui é um acampamento do Teu exército, onde nós nos preparamos aqui juntos para poder sair para o campo de batalha, onde há muitos feridos lá fora, muitas pessoas mutiladas pelo pecado, por Satanás. Estamos aqui, Senhor, para levar a cura, a restauração, levar o Seu amor que cura e que restaura. Senhor, que haja aqui uma resposta, Senhor, do Teu povo, de se colocar na brecha, de se colocar na posição de guerra e de batalha, e se colocar e dizer como Isaías: eis-me aqui, usa minha vida, eis-me aqui, eu estou à disposição para servir. Ó Senhor, que essa seja a nossa oração, e eu peço, Senhor, que realmente a nossa igreja se fortaleça, e que eu oro, Senhor, para que as curas aconteçam. Pedimos a Ti, como os apóstolos oraram, Pai, que haja cura neste lugar. Pedimos, Pai, que em nome do Teu nome, poderoso nome, Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará, a qual toda língua confessará que só Tu és Senhor, no Teu nome, que muitos que vierem aqui sejam curados, restaurados, sejam libertos, e que ao poder seja manifestado, as pessoas virão, e que elas possam encontrar em nós o amor transbordante, que acolherá elas, Pai, como uma família. Aleluia, que essa seja essa realidade da nossa igreja, que esse seja o desejo de cada um aqui. A minha oração em nome de Jesus. Amém.